Boa tarde, Deus abençoe. Seja bem-vindo aí, seja bem-vinda, graças a Deus, iniciando mais uma semana, amém? E a semana passada eu falei que não estaria aqui porque eu troquei as semanas, né? Na verdade é a próxima semana que eu vou fazer uma pequena cirurgia no sábado, então no domingo eu não vou conseguir fazer a live. Mas hoje estou aqui, graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale conosco, que o Espírito Santo fale conosco, que aquilo que realmente, não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Deus fale comigo, Deus fale com você, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos muito por mais uma semana que se inicia, iniciando o mês de maio. Nós já queremos consagrar este mês na tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o nosso ânimo seja renovado. Pedimos também, Senhor, que hoje, através desta palavra, o Senhor possa falar com cada um de nós. Que teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que sonda os corações, que visita a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo. Que esse mesmo Espírito, Pai, possa falar conosco hoje. Nós entregamos e consagramos este tempo diante do teu altar. E te agradecemos por tudo, Jesus. Amém. Amém? Em que você precisa voltar-se para Deus? É o que nós vamos falar um pouco hoje. Em que área da tua vida? Em qual sentimento que às vezes passa desapercebido, mas mesmo que seja bem pequeno, a gente percebe, a gente sente a ausência da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo nessa determinada coisa. E quando eu ouvi esta frase hoje, em que você precisa voltar-se para Deus? Eu lembrei de Davi. Quando a gente fala de Davi, e olha, não é um exagero. A Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus o escolheu. E ele foi ungido rei de Israel. E em todas as suas atitudes, o seu modo de agir, mesmo sendo perseguido, defamado, mesmo sofrendo assim ódio, tendo que se esconder, não tendo paz, porque Saul, que era o rei, né, que ainda era o rei, o perseguia. E você vai lendo a história dele e você vai vendo que todas as atitudes de Davi eram assertivas, foram de um homem que realmente temia Deus. E assim, eu aprendo muito com Davi. E quando eu ouvi essa frase, eu lembrei de uma coisa que Davi fez. E que quando a gente lê na Bíblia, a gente demora para acreditar. Porque diante de tantas coisas certas, de tantas coisas que, por melhor que uma pessoa seja, ela não faz, e Davi fez, de humildade, de retidão, de desapego, de gratidão. Nossa, é maravilhoso. Mas houve um momento da vida de Davi em que ele cometeu não um erro, mas assim, vários erros em sequência. E você olha para aquilo e você fala, meu Deus do céu, não pode ser Davi. Sabe quando parece que tá falando de outra pessoa? Mas foi Davi.
É um texto um pouco longo, mas eu preciso ler. A gente perde tempo com tanta coisa, não é? Vamos agora ganhar um tempo. E você ouça. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Só que o 12 eu não vou ler inteiro. Então, mas o 11 eu quero ler. Então, por favor, acompanhe. 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, ele já era rei, já tinha sido empossado, já vivia no palácio. No tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, seu grande general, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ele mandou o exército, mas ele não foi. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher, lá do terraço, lá de cima, uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa, muito bonita, né? E mandou Davi indagar, quem era aquela mulher? E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros a mandar e mandou buscá-la, e ela veio e ela se deitou com ela, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, engravidou, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pensa na situação. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o marido dela, o heteu, e Joabe enviou a Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, vai lá na tua casa, lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias não foi para a casa dele. Ficou na porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não foi até a sua casa. E fizeram saber Davi a isso. Urias não foi para a casa dele. Então Davi disse a Urias, você não veio de uma jornada, de uma guerra, por que você não foi para a tua casa? E disse Urias a Davi, a arca Israel, a arca era aquela arca que foi construída lá no tempo de Moisés, e que dentro da arca havia as 2 tábuas dos 10 mandamentos, havia a vara de Arão, que tinha florescido, e tinha uma amostra, né, do maná. E a arca tinha aquela simbologia que ela tinha que estar na guerra para que Israel vencesse a guerra. Era assim, respeitado demais. E aí, olha o que Urias responde. A arca, Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, que é o general, e os seus servos estão acampados no campo de batalha. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Gente, ali era para Davi ter parado, né? Porque ele encontrou um homem que sempre foi assim, Davi, desse coração. E aí ele estava diante desse homem. E então disse Davi a Urias, demora-te aqui, ainda hoje e amanhã você vai. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou a comer, beber e embebedou. E à tarde saiu para deitar-se na sua cama com seus servos e o seu senhor, porém não desceu até a sua casa, não foi para casa, mesmo bêbado. E sucedeu que pelaquela manhã Davi escreveu uma carta ao general Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu uma carta e deu na mão do próprio Urias e mandou Urias voltar para a guerra. Escreveu na carta dizendo, põe Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Você acredita nisso?
Coloca Urias na frente da batalha, no pior lugar que tiver, e recua o exército e deixa ele lá sozinho, para ele morrer. A gente demora para acreditar que é Davi. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejaram com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela luta, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar tudo ao rei, do que aconteceu, você diz o seguinte, que morreu também Urias o Heteu, né? Então, aí ele entendeu o que tinha acontecido, e olha o que ele diz. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, porque a batalha não tinha sido boa, só que Urias tinha morrido. Então para Davi isso era o mais importante. Olha que diferença! Se vencer todas as batalhas era o mais importante para Davi. Assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, Betseba, lamentou ao seu senhor, chorou. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, o profeta, e apresentando-se a ele, Davi, disse-lhe. Aí Natã, o profeta, foi até Davi, Deus mandou, e aí ele contou uma história para Davi. Havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Tinha de tudo. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Comia da sua mesa, do seu copo bebia, dormia na sua casa e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre. Então o rico recebeu uma visita e ao invés de pegar um dos gados dele, ele era riquíssimo, ele pegou o único gado daquele homem pobre. Então, quando Davi ouviu essa história, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã a Davi: tu é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei da mão de Saul. E aí, você pode continuar lendo, e aí o Natã, né, fala tudo que Davi vai ter que passar por causa desse grande pecado que ele fez. Mas quando a gente lê essa história, e assim, um abismo chama outro abismo. Então tem alguns pontos muito importantes. E eu me pergunto, o que aconteceu com ele? Em que lugar que ele se perdeu? Em que lugar que a gente se perde? E a gente precisa hoje tomar uma posição e se voltar para Deus. Porque essa história de Davi é muito séria. Porque a gente não está lidando com um homem que está sempre pecando e errando. E que a gente espera tudo. Não tem pessoas que a gente fala assim, só podia ser. Por que você está aí abismado? Isso aí faz isso mesmo. Não. Ele não fazia isso. Ele nunca tinha feito isso.
tudo que Davi fazia demonstrava um coração reto, um coração entregue. Então, em algum momento, houve aí uma abertura, um desvio, um sentimento mal curado, uma amargura. Às vezes, quando eu leio esse texto, uma vez eu tive um sentimento que ele estava em depressão, porque ele estava deitado à tarde na cama, e aí, enfadado, se levantou para andar lá, né, no palácio, e viu Betseba tomando banho. E quando ele perguntou quem era ela e falaram que ela era esposa de Urias, ali ele tinha que ter parado. Ali ele tinha que ter parado. Nós estamos falando de um homem que tinha qualquer mulher à disposição, que fosse livre. Ele não precisava dela. Então, quando a gente vê um homem que era tão íntegro, tão leal, impecável nas suas atitudes, nos seus posicionamentos de Deus, a gente tem que perguntar o que aconteceu com Davi. Em que lugar, em que momento ele se perdeu? Tudo começa dentro do coração. Ele mesmo fala assim, olha, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Por que ele escreveu isso? Porque ele teve a experiência de que em dado momento da sua vida havia um caminho mau. Em dado momento da sua vida, um pensamento se desviou. E a escuridão entrou. Porque ninguém faz o que Davi fez se a escuridão não estiver dominando. Então, quando ele escreve aqui o Salmo 139, que é bem depois do Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento, que nós vamos ler depois, ele fala, Deus, sonda, visita o meu coração, meu Deus. Me prova para ver se não tem alguma coisa ruim dentro de mim. Algo que eu talvez esteja encobertando, mas em determinado momento vai explodir, como aconteceu com Davi. Então eu não sei se ele estava triste, eu não sei se ele estava desgostoso lá com alguma esposa dele, com algum filho. Ele não foi para a guerra, ele era um homem de guerra, o que ele ficou em casa fazendo? Sabe, quando a gente não está no lugar que a gente tem que estar, sempre acontece alguma coisa. Quando a gente não está fazendo o que é para a gente estar fazendo. Então, a gente precisa olhar para dentro do nosso coração. E a gente sabe. Olha, a gente sabe o que está certo e o que não está errado. A gente sabe o que não pode ficar aqui. O que tem que ser tirado. A gente sabe. Porque o Espírito de Deus, ele nos mostra. Mateus 15, 19, Jesus Cristo diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, que é o sexo antes do casamento, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e aí você pode continuar a lista. Então, raiva, mentira, ingratidão, falta de paciência, arrogância. Do coração. Quando falamos em coração, estamos falando da alma, né? Dos sentimentos, das emoções. É de lá que procede. Então, alguma coisa aconteceu no coração de Davi. Hoje, pare e olhe dentro do teu coração. Faça desse Salmo 139, 23 e 24 uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me tira desse caminho mau. Faça essa oração.
Outro ponto importante é que nós temos que prestar atenção nos pequenos detalhes. Talvez Davi, ele guerreou muitas guerras e venceu todas. Mas talvez ele pensou, nessa eu não vou, acho que eu mereço um descanso. Acho que eu mereço parar um pouco. Não vou para a igreja não, eu ouço pela internet. Mas, nossa, eu já fui tanto, já fiz tanto, agora eu vou descansar. Em nome de Jesus, não faça isso. Porque os pequenos detalhes são muito importantes. Se não fosse importante, não estaria lá. Em Romanos 8, do 6 ao 8, fala assim, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da minha humanidade é morte. Mas a inclinação do Espírito, quando eu me entrego para o Espírito Santo, é vida e paz. Porque a inclinação da carne, se eu me inclinar para a carne, para os desejos humanos, os meus pensamentos corrompidos, é inimizade contra Deus. Não dá para ter amizade com Deus fazendo o que a carne quer. Pois não está sujeita à lei dele, à palavra dele, nem em verdade pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que Davi teve foi uma inclinação da carne. Todos nós temos isso. Mas nós não podemos permanecer. Então, no momento que ele ouviu, queridos, eu não estou dizendo que Deus não o perdoou. E ele continuou sendo o homem que era, porque quando você lê a história de Davi, você vê que ele erra uma única vez em uma coisa. Ele não repete o erro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que lá houve um momento que talvez a mente, o espírito falou, pare agora. Pare agora. Volte para sua casa. Chame a sua esposa. Entendeu? A hora que ele recebeu a notícia de que era esposa de Urias, era o momento para ele ter parado. Mas a carne, ele inclinou-se para a carne. Fez o que a carne queria, que era deitar-se com ela, não importasse quem era. Entendeu? Então houve um momento para parar e falar, não vou. Não vou. Vou retroceder daqui agora. Então, em nome de Jesus, cuidado, atenção aos pequenos detalhes. Bastou apenas uma pequena distração. Não estava no lugar que é para estar, não estava fazendo o que era para estar fazendo. Ele era para ele estar na guerra, guerreando. Você pode ter certeza que isso não teria acontecido. Porque as consequências disso foram terríveis para a família de Davi. E só não foi o fim por causa da misericórdia do Senhor. Então, cuidado com aquilo que te distrai. Ele estava cansado, estava na cama, na preguiça, foi lá na sacada do palácio, andar para lá, andar para cá. E é claro que o diabo já tinha preparado algo. E os olhos dele foi justamente para ela. Então, um pequeno momento de distração. Outro ponto importante é cuidado com a insatisfação. Insatisfação é ingratidão. Então, assim, não tá bom. Parece que sempre falta algo. Nunca tô satisfeito. Sempre eu quero mais alguma coisa. Parece que dentro de mim nunca tem paz. Parece que para ter paz eu preciso daquilo outro, fazer isso, falar isso. Insatisfação, ingratidão, sabe? Você precisa tomar cuidado, porque isso gera a insatisfação, ela sempre vai gerar uma busca. Nessa busca, muitos se perdem. Então eu preciso daquilo, né? Eu preciso ter aquilo, eu preciso estar naquele lugar. Gente, a gente não precisa de nada, a gente precisa de Deus em primeiro lugar.
sabe? Ser grato com aquilo que você tem, com o seu trabalho. Talvez agora não seja fácil, mas Deus vai te dar graça. Talvez você está passando um período de enfermidade, mas vai tratar, está tratando. Talvez um problema familiar, vai buscar a Deus, vai pedir a direção. Mas isso não pode gerar uma insatisfação tão grande que você tome atitudes que vão ter consequências terríveis. Quando a gente olha para Davi, a gente percebe uma insatisfação. Então, foi lá passear, sabe? Não tinha o que fazer da vida. Deitado à tarde, né? Então, assim, são coisas que faz a gente parar e pensar. Um pensamento, aí vem um pensamento ruim na tua cabeça. Se você não refutar o pensamento e falar, não, eu não vou pensar isso, aquilo vai tomando conta de você. Daqui a pouco, se você não jogou no lixo, vai dominar a tua cabeça. Dominando a tua mente, vai dominar as tuas emoções e depois as tuas atitudes. Um sentimento, então você se sente, talvez alguém te maltratou, talvez alguém não te reconheceu e aquilo criou uma raiz de amargura e aquilo você se sentiu ofendido, se tornou em culpa. Misericórdia. Que a coisa começa pequena e cresce. Sabe quando você faz um pão, um bolo? Que você põe lá pequenininho, de repente aquilo estufa. É a mesma coisa. Essas coisas que o diabo lança na nossa cabeça. Então eu só sou feliz se eu tiver alguém. Então eu só sou feliz se eu tiver aquele carro. Ou então eu sou feliz só se eu estiver em tal lugar. Ai, meu Deus, tudo passageiro. Tudo isso vai passar. Nada disso vai ficar. Um olhar. Quantas vezes a gente recebe olhares, a gente percebe que aquilo tem uma maldade, que aquilo está carregado de segundas, terceiras, quartas intenções. Foge. Foge. Convites. Quantos convites a gente tem que fugir? Sabe? É só a gente parar e pensar um pouco. Mas por que aquela pessoa está me convidando para isso? Qual é a intenção? E aí você já foge. Você fugiu de consequências terríveis. Parecia tão pequeno. Parecia um convite para tomar um café. Mas carregado de várias intenções. Então, no falar, cuidado com o que você fala, com o que sai da tua boca. Palavra tem poder. O poder da vida e da morte está na língua. Você quer mais sério do que isso? Nas murmurações. De parar de dar desculpas para o indesculpável. Todos nós sabemos o que está certo e o que é errado, então pare de dar desculpas. Se você quer continuar no erro, assuma as consequências. Mas se você não quer, então enxergue. Coloque cada coisa no devido lugar e faça o que é certo. Romanos 1:21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhes são agradecidos. Lá o apóstolo Paulo falando. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Então, a partir do momento que a minha mente não está cheia das coisas de Deus, a escuridão vai estar lá. Por um pequeno instante, a escuridão dominou o coração de Davi. E se você continuar lendo lá o texto de 2 Samuel, você vai ver que foram consequências terríveis e para sempre. Deus deixou de amá-lo? Não. Deus deixa de te amar? Não. O pecado é perdoado? É perdoado. Mas as consequências são inevitáveis. O que eu plantei, eu vou colher.
apenas por um momento, um pequeno momento, a escuridão tomou conta de Davi. Então hoje eu quero te convidar a olhar para dentro de si. Em que você precisa voltar-se para Deus. E lá no Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi, e ele verdadeiramente se arrependeu, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, sua grande bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu estou errado, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade, em pecado eu fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que me amas, que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, era algo que limpava, né, que purificava, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Porque o pecado, ele quebra a gente. Você pode estar em pé, mas por dentro você está quebrado. É disso aqui que Davi está falando. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não se alegra em holocaustos, os sacrifícios para Deus. Aquilo que realmente Deus busca são o espírito, aqui é espírito com letra minúscula, então é o teu espírito quebrantado, reconhecendo Deus, sabendo que você precisa de Deus, entendendo o que é o teu pecado, enxergando. Um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a sua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Eles sempre fazem, né, uma alusão a Sião, a Jerusalém, a cidade santa. Então, esse Salmo 51 foi depois do pecado. Ele se levantou, o filho que ela estava esperando nasceu e morreu. E depois ela teve outro filho, que foi Salomão, e ele foi o rei, demonstrando assim a misericórdia e o amor do Senhor por ele e por nós, né? Não pensa que a gente nossa, quando você fala disso, você fala assim, nossa, Davi, nossa, como Davi fez isso? Nós também fazemos coisas terríveis, não é? Ou fizemos. Então, o Senhor o perdoou. Mas a questão aqui não é, eu li aqui do perdão, o Senhor, ele era um homem mesmo de coração, ele se arrependeu. Mas aquilo que eu quis chamar a atenção hoje, minha e tua, é em que nós precisamos voltar para não cometer isso. São pequenos detalhes, pequenos sentimentos. Então, é o momento de você olhar para dentro de você e falar, Deus, eu preciso voltar para o Senhor nessa área. Eu não quero mais ter esse sentimento. Eu não quero mais falar essa palavra. Eu não quero mais ter esse olhar. Eu não quero mais ser essa pessoa que tem esse pequeno espaço dentro de mim, na escuridão.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço demais por essa palavra que não é minha, Senhor. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho mesmo. Por isso eu sei que foi o teu Espírito, porque eu precisava ouvir esta palavra. Senhor, agora nós te pedimos, sonda o nosso coração. E aonde tem, Senhor, um pequeno espaço escuro, debaixo da escuridão, aonde Satanás pode trabalhar, para nos levar a fazer coisas tão terríveis, com consequências tão horrorosas. Nos guarda e nos livra, meu Deus. Seja um sentimento, seja um olhar, seja uma palavra, seja um pensamento, eu não sei, Senhor. Cada um vai olhar para dentro de si agora, porque eu estou olhando para dentro de mim. Quantas reclamações e murmurações. Quantas vezes nós caímos em situações e nós vamos logo falando, porque se o Senhor tivesse feito, se o Senhor tivesse agido. Em nome de Jesus, Deus age quando Ele acha e entende que Ele tem que agir. Deus faz, Deus responde quando Ele entende que tem que fazer isso. E quando Ele não faz, nós como filhos de Deus, que temos fé, temos que esperar e confiar. E se um dia, se Ele nunca fizer, amém. Ele sabe, Ele é Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aonde foi, em que lugar foi que nós nos perdemos e precisamos nos voltar hoje? Perdoa, Deus, o Senhor perdoou Davi, porque o arrependimento dele foi verdadeiro. Ele não deixou de ser um homem de Deus. E quantas coisas nós aprendemos com ele, meu Pai, inclusive quando ele pecou dessa maneira. Que assim como Davi não estava isento de algo assim acontecer com ele, nós também não estamos. De maneira nenhuma somos melhores que Davi. Por isso nos ajuda, meu Deus, a não cair dessa maneira, a não ter algo dentro de nós ainda na escuridão, seja uma área da vida, sentimentos que às vezes vêm dentro de nós e que não tem nada a ver com a tua palavra. Aquele sentimento de nos sentirmos muitas vezes injustiçados e achamos que merecemos isso, merecemos aquilo. Meu Deus, nós não merecemos nada. Se não for por causa, única e exclusivamente por causa da tua graça, Senhor, eu nem aqui estaria. Por isso nos ajuda, meu Pai. Renova a nossa fé, a nossa força, nos dá entendimento espiritual. Nos ajuda a enxergar o que a gente não enxerga. Oh Deus, eu repreendo agora toda cegueira espiritual. Aquele sentimento de que, deixa rolar e vamos ver o que acontece. Não, em nome de Jesus. Porque uma hora acontece. Nos guarda e nos livra, meu Pai. Abençoa a nossa semana, a nossa vida, a nossa família. Cuida de nós, Jesus. E o Senhor tem cuidado. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelo teu poder, a tua palavra, por esse tempo que nós estamos aqui e temos de estarmos juntos. É pequeno, mas é valioso. Muito obrigada, meu Deus, por cada um. Abençoa cada vida, cada família, cada lar. Derrama da tua graça, cura os enfermos, liberta os cativos. Cura a alma, cura o espírito, cura o corpo. Passa do teu sangue sobre nós. Coloca o teu anjo do nosso lado, dia e noite. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Compartilha se foi uma bênção na tua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá lá na primeira página, na página principal do Facebook. Tá lá o endereço no meu canal no YouTube. Já vou subir o vídeo para o YouTube. Então, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Semana que vem eu não estarei aqui, mas na outra eu estarei, se Deus assim permitir. Obrigado. Deus abençoe.